Introdução à Geomorfologia, aula 8, parte 2 da aula aí também. Porque eu já havia começado a falar disso na outra aula, né? Bom, temos aqui um desenho da estrutura da Terra, crosta, manto e núcleo, tá? E aí a gente tem um desenho ali sobre parte aí da litosfera, ou a própria litosfera, enfim. Vamos lá para a gente poder entender. Dá para perceber nesse desenho que o manto tem mais de uma parte, que o núcleo tem mais uma parte, a crosta também tem mais uma parte, ela tem a parte continental e a parte oceânica. Então, vamos lá. A espessura da crosta, ela varia de 40 a 70 quilômetros. Olha, isso aqui gera um pouquinho de discussão. Existem trabalhos de geógrafos sérios que afirmam valores um pouco diferentes. Nada de outro mundo, são de poucos números, mas existe. Então, conforme a tecnologia vai evoluindo, a galera vai lá e utiliza elementos mais novos, tá? A composição básica da crosta, basalto, substrato dos oceanos aí no caso, e granito na porção continental, tá? Então são tipos de rocha com formação diferente e tudo mais. A gente já fez até essa aula sobre os tipos de rocha, então, né? Se vocês quiserem uma revisão, vocês me dão um toque aí, eu faço na próxima aula. Mas acho que não há necessidade para tanto, mas enfim. Vocês aqui determinam aí, galera. O manto, a espessura varia de 2.870 km, tá? Mais ou para menos. A composição básica, silicatos ferromanganesianos, silício, ferro, magnésio, tá? O manto, ele também é composto de duas partes, certo? Então a gente vai ter uma parte do manto que é um pouco mais firme e uma parte um pouco mais, entre aspas, líquida aí. Ele é composto por vários materiais, existem várias teorias sobre isso, mas no vestibular isso não é necessariamente cobrado, então eu não vou entrar muito a fundo nessa parte com vocês. E o núcleo? O núcleo é aquela coisa. A composição básica dele é níquel e ferro, portanto metal. E a gente tem a espessura, né? Varia de 3.480 km. Só que é o seguinte, pelo núcleo ter uma parte que a gente supõe que é metal no centro e outra parte mais líquida por fora, o movimento do metal sobre a parte dessa parte mais líquida, né, sobre a parte do metal, gera campo eletromagnético. Isso aí vai influenciar em todo o magnetismo da Terra, a proteção em relação a raios, né, que são nocivos aí ao nosso planeta e tudo mais. Para vocês terem uma ideia, se o magnetismo da Terra e a gente estivesse na frente de um maçarico com potência máxima bem potente, seria como espetar com um garfão daquele de churrasco, um pêssego, e colocar ele na frente. É isso que aconteceria com a gente sem o eletromagnetismo que protege a Terra. Então, vocês têm uma ideia aí, tá? E aí a gente vai falar também de duas teorias aí. A teoria da deriva continental e a teoria da tectônica de placas. Eis a questão. Sobre a teoria da deriva continental. Foi a primeira vez que alguém começou a falar da crosta, de como é essa dinâmica, se ela se move, se ela não se move, enfim. Tá? E ela supõe que esses continentes seriam levados por causa desse movimento e do próprio magma, as correntes que tem, como eu disse, a coisa muito mais complexa, teriam juntado tudo no centro ali, quase como espuma, quando você está cozinhando alguma coisa que junta tudo ali. E aí o que acontece? Essa junção criaria o que a gente chama de um supercontinente conhecido como Pangeia, certo? A Pangeia, eu até coloquei embaixo para vocês aí, ó. Na separação dela, ela vai dar origem a mais dois grandes continentes, que seria a Laurásia e Gondwana. Isso criou depois os continentes do hemisfério norte e do hemisfério sul. Essa separação aí. Ah, mas é sério? É. Tá. Teoria, não dá para provar tudo, mas tem uma boa chance de ser verdade. Agora, a tectônica de placas é o seguinte: ela pegou carona na outra e ela confirma algumas coisas que a outra disse, ela apoia algumas coisas. Em certa medida, contradiz outras, mas enfim, não estamos aqui para falar do livro inteiro sobre cada uma delas. Então, o básico aqui agora. Então, ela é mais aceita na atualidade. Né? E ela também fala como a crosta se comporta. Olha lá. Complementa os conceitos desenvolvidos pela teoria da deriva continental. Cria a ideia de uma crosta dividida em placas, porque até então a outra não tinha essa ideia.
Ah, mas as placas você já fez a gente estudar em outro ano. Sim, vocês já viram as placas. Mas se quiserem estudar de novo, não tem problema nenhum, a gente pode providenciar e conversar sobre isso uma outra hora, tá? Afirma na movimentação das placas por estarem flutuando acima do magma. E este cria movimentos convectivos na atmosfera. E aí, eles vão se movendo. Nesse movimento, uns topam com os outros vão para longe dos outros, e alguns deslizam pelos outros e assim vai indo, tá? Observação aí, ó. O que é essa astenosfera, perdão? Né? Os movimentos convectivos acontecem aí, ó. Camada frágil da parte superior do manto terrestre. Como eu disse, eles são subdivididos, mas não é o momento de vocês estudarem todas essas subdivisões, então vamos lá. Limites de placas. Nós temos aí as placas todas quebradiças, separadas e movimentando-se. Então, divergentes ou construtivos, eles se afastam, e nesse afastar deles, eles criam uma nova crosta, porque esse material permite a passagem de material magmático, nesse caso lava, né, já está endurecendo, não é mais tão quente quanto está no interior do planeta, e aí isso gera uma solidificação desse material. Tá? Convergentes ou destrutivos, quando uma placa desliza para cima literalmente da outra, tá? Um encontro dessas placas aí. Aí pode ter o quê? Formação de fossas submarinas, certo? Cordilheiras de montanhas, porque esse movimento, o raspar às vezes de uma placa sobre a outra, vai gerando uma rebarba que vai provocando crescimento ali de uma protuberância, certo? E erupções vulcânicas além de terremotos, tá? E os transformantes ou conservativos. Vamos lá. Deslocamento horizontal entre placas. Tá? Criação de falhamentos na crosta. Às vezes uma região pode abaixar e outra pode ser erguida aí no processo. E ocorrência de terremotos também. Okay? O exercício é o 1, página 318, tá? Que seria a alternativa A. Pô, que exercício é esse, Mike? Aí para vocês. Observe a figura, com destaque para a dorsal atlântica. Tá lá a dorsalzinha bonitinha, a posição dela. E aí era para analisar quais são as corretas, né? Era 1, a 2 e a 3, né? Os elementos que estão corretos aí. Depois, eu quero que vocês deem uma olhadinha, vocês conversem comigo, até porque eu já tinha revisado essa aula, falado disso no começo do ano. A gente volta nisso agora, então. Mas, se houver necessidade, estamos por aí. Não esqueçam de fazer o exercício 2 e a tarefa mínima e complementar vai me mandar.